Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse evangelho de hoje é bastante longo, mas aqui tem algo muito importante para a gente guardar no coração, que é a preocupação da salvação da nossa alma. Perceba que esse evangelho, Cristo, nosso Senhor, está dizendo aqui que ele virá, né, como um rei glorioso, como justo juiz, e vai julgar cada um de nós. Sendo que esse julgamento pode acontecer da gente ir até ele. Quando isso, Rafa, acontece? Quando nós morremos. Exatamente. Lembremos que todos nós vamos morrer. Talvez a gente não veja a segunda vinda do Cristo vindo dessa forma glorioso, como ele relata aqui, que é o que chama de parousia, né? A segunda vinda de nosso Jesus Cristo que ele prometeu. E para vir glorioso, a gente vê e ele julgar. Mas existe o que a igreja sempre ensina, o julgamento privado, o julgamento pessoal, que é quando a gente se depara com ele, quando a gente morre e vai até ele. E todos nós vamos morrer. Essa é uma verdade absoluta. Ninguém aqui vai ficar para semente. E nós não sabemos o dia da nossa morte. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, a 10 anos, a 100 anos. Eu estou aqui falando com vocês. Eu não tenho nenhuma garantia que eu vou terminar esse dia de hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro, né? Eu não tenho garantia de que vou terminar o dia, porque minha vida pertence a Deus. Então eu preciso olhar para esse evangelho, nosso Jesus Cristo, e perceber se eu estou fazendo isso que ele falou aqui dos justos, os que estão à direita que irão se salvar. E o que é que nosso Jesus Cristo? Ele dá aqui uma receita, que é a caridade que a gente deve fazer com os irmãos, que é a obediência aos mandamentos de Deus, que é a busca pela limpeza da alma, a confissão diante do sacerdote, principalmente que agora a gente está nesse período da quaresma. É fundamental, quaresma é um período muito forte de espiritualidade mais profunda,
para que a gente possa voltar a Deus, a converter-se. Você que está muito distante de Deus, volte enquanto é tempo. Você que um dia foi católico, meu irmão, minha irmã, e abandonou a fé, não sei qual foi o motivo, né? Deus sabe, mas volte para Deus, volte para a sua fé católica, volte para casa como filho pródigo. E esse período de quaresma é fundamental, é importantíssimo isso. É um momento maravilhoso que a igreja nos chama a uma reconciliação com Deus, a um momento de conversão, a unir-se ao sofrimento de nosso Jesus Cristo que ele vai fazer por nós na cruz. Essa lembrança desse ato maravilhoso que ele fez é, aos olhos, assim, maravilhoso, quando fala, é horrendo porque nós matamos o Cristo, nós crucificamos ele. Ele foi extremamente estraçalhado ali. Mas é maravilhoso porque é o amor de Deus pleno por nós, dizendo assim, ó, eu dou a minha vida por vocês. Eu estou dando a minha vida por vocês, porque eu amo tanto vocês, mesmo vocês me matando, mesmo vocês sendo pecadores. Porque eu estou chamando vocês à conversão. O pecador ele precisa converter-se. Para que a gente não fique à esquerda de Deus no julgamento. Lembrando, ou quando a gente for até ele, ou quando ele vier. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã. Ele mesmo disse, só quem sabe é o Pai, nem eu sei. E se o Pai decidir, vai agora, meu filho, julgar o mundo. E de repente, né, estamos aqui, eu estou aqui gravando, e o céu se abre, e as trombetas dos anjos anunciam o Rei dos Reis, o Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso descendo no seu trono de glória. E aí eu faço a pergunta, eu estou preparado, Rafael, para esse julgamento? Eu fiz isso que ele falou? Deste de vestir aos nus, deste de comer aos famintos, deste de beber ao sedento, acolheste o estrangeiro, né? Amei o meu próximo, a primeira leitura de hoje, do livro de Levítico, que Deus é falando justamente dos mandamentos da lei dele, dos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele vai ali também falando no livro de Levítico, não lembro agora qual é o número, da liturgia diária, mas ele está lá falando, não matar, não levantar falso testemunho contra teu irmão, né? Não roubar o que é do outro, e assim vai dando as diretrizes para a gente viver aqui com honestidade, certo, no caminho de Deus, seguindo a lei. E tem, no final da leitura, ele fala lá, amai os vossos irmãos como a ti mesmo, que é o mandamento fundamental que nosso Jesus Cristo diz no Evangelho também. Ontem mesmo eu estava meditando esse Evangelho, que é o Evangelho de, se não me engano, de João, agora eu não vou me recordar o número, mas é já próximo de Jesus morrer na cruz, e Jesus fala justamente isso. Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Então é isso que a gente precisa estar lembrando. E aí, para finalizar, ficou longo a explicação do Evangelho, eu estava escutando a homilia de Padre Paulo, e ele falando, veja, que Deus fala dessa realidade eterna de céu e inferno, né? De paraíso, de condenação eterna também, de diabo que existe, do castigo para aqueles que não querem seguir os ensinamentos de Deus, que rejeita Deus. Às vezes não fala isso para nos amedrontar, para nos desestimular, para criar um desespero na gente. E aí ele estava dando exemplo de Nossa Senhora de Fátima, a catequese belíssima que Nossa Senhora de Fátima fez com os pastorinhos. E Padre Paulo falava, Nossa Senhora, ela é mãe. E mãe é aquela que se preocupa com os filhos, que cuida, que alerta aos filhos das coisas erradas. Mas que a mãe prepara os filhos, o coração dos filhos, para o que ela vai nos ensinar. E aí ele relata da aparição de Nossa Senhora de Fátima quando ela mostra o inferno a 3 crianças. E aí ele vai falando, você acha que uma mãe que não se preocupa com seus filhos iria mostrar o inferno para 3 crianças, para amedrontá-las? Não. Ela preparou o coração deles, ela deu graças luminosas para ele. Ela foi conversando com eles. Mas ela também quis mostrar a essas 3 crianças videntes dela que existe
uma condenação eterna e que nós que estamos aqui precisamos buscar a nossa salvação, que é individual, e ajudar o próximo a se salvar. De que sentido? Com isso que nosso Jesus Cristo falou aqui, que a gente deve fazer, e Nossa Senhora estava dando exemplo, fazer sacrifícios, fazer penitências, na aparição de Fátima ela fala isso, fazer jejuns, orações pelas almas dos pecadores, pelos pecadores, porque tem muito, e ela diz na aparição dela, muitos pecadores vão para o inferno porque não tem quem se sacrifique por eles. E a partir daquele momento, os pastorinhos, 3 crianças, começaram a fazer árduas penitências. É claro que você tem que olhar o que Deus está te pedindo, como de penitência você deve fazer pelos pecadores. A gente olha os santos, a gente tenta imitá-los, mas nem toda a penitência do santo é para mim. Aí você tem que ter a sabedoria divina, tem que ir com esse contato com Deus, com essa conversa diária com um confessor, e ali vai fazendo as penitências. Mas tem penitências gerais que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer um jejum, né? Precisa ser um jejum severo. Todo mundo pode rezar mais um pouquinho um rosário, por exemplo, pelas almas dos pecadores. Pode rezar ali de joelho o terço pelas almas dos pecadores. Isso aí são penitências que eu creio que todo mundo consegue fazer. Mas aquelas outras, como os pastorinhos começaram a fazer, penitências mais árduas, ficar com a corda cingida no, na cintura o dia inteiro apertada ali, né? Deixando de se alimentar por algumas horas mais longa. Então, isso aí é preciso ter o discernimento de Deus, como eles tiveram, como o padre estava explicando. Eles tiveram essa graça, essa luz de Nossa Senhora, eles receberam a fortaleza de Deus maior, e aí eles ofertaram mais. É que os santos fazem isso. Então, a gente pode chegar lá a esse nível, se a gente se une a Deus. Cada vez mais Deus vai preparando, Ele vai preparando o nosso coração e vai iluminando a nossa inteligência e vai iluminando a nossa alma, as penitências, né, o sacrifício que Ele quer que nós façamos pelos pecadores. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe, que a Virgem Maria, São José, possa abençoar cada um de nós. Até mais.